Olá, Regis Padilha, olá você que acompanha o Nazaré Notícias, muito boa tarde. Nesta oportunidade, nós vamos falar de um projeto muito bacana que está acontecendo no município de Castanheira. Eu estou recebendo nos estúdios Josemir Paiva, coordenador, também o Wagner, que é coordenador desse projeto que tem muito a oferecer para a sociedade castanheirense. Nós vamos falar com o Josemir Paiva sobre a importância desse projeto e como teve essa ideia. Josemir, como é que surgiu essa ideia de estar fazendo essa recuperação lá no município de Castanheira e algumas imagens já demonstram a grandiosidade? Primeiro agradecer o espaço aqui para a gente falar desse projeto, né, que afinal é um projeto também de educação ambiental, né? O projeto chama-se Renascete, Revitalização da Bacia do 7 de Setembro. Esse projeto foi provocado pela promotoria pública, né, a pessoa da doutora Ana Paula. Ela nos convidou para uma reunião com a Prefeitura de Castanheira para a gente alinhar um projeto semelhante ao que a gente já vem desenvolvendo aqui na Bacia do Rio Perdido, aqui no município de Juína. Então é uma parceria, né, do IFMT Campo Juína, da Escola Paulo Freire, juntamente com a Anju, e o Ministério Público e a Prefeitura lá de Castanheira. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente lá do município de Castanheira. Então, esse projeto é um projeto que vem para atender uma demanda da sociedade castanheirense, que é crise hídrica no momento de estação seca. Igual ao Rio Perdido, eles também enfrentam a mesma situação. No período das águas, você tem um volume de água gigantesco, né? E quando chega o período da seca, a baixa da vazão hídrica desse rio, do Rio 7 de Setembro, que abastece a cidade lá de Castanheira, ele faz com que em muitos momentos tenha que ser racionada a água lá. Se chove muito e no período das águas você tem um volume grande de água, essa água ela tem que ficar retida nas propriedades. E ela não está sendo retida por algum motivo, né? Falta da vegetação nativa, pastagens mal manejadas, você não tem curva de nível, você não tem barraginha, então você tem um problema ambiental instalado e que está causando essa crise hídrica lá no município de Castanheira. O nosso projeto ele vem, né, para dar caminhos, né, dar soluções para esse problema que vem ocorrendo ali. Então, nós estamos trabalhando primeiro com o diagnóstico das nascentes e depois com a recuperação de algumas nascentes, né? E recentemente, agora na semana, né, na última semana agora, finalizando ali no dia 21 de dezembro, nós fizemos a recuperação de duas nascentes urbanas. Iniciamos o processo de recuperação de duas nascentes urbanas, que são nascentes altamente impactadas, localizadas no Parque Vale Verde, que é um parque ambiental dentro ali do município, da cidade de Castanheira. E a ideia é que a gente use essas duas nascentes como modelo para a população entender como é que funciona o processo, né? E, ao mesmo tempo, contribuindo para que tenha um local mais adequado para uso da população, para recreação, para caminhada ali, né? Vai ficar um ambiente bastante interessante. Depois o Wagner vai detalhar passo a passo como é que acontece essa recuperação. Josemir, a gente sabe que tudo isso tem custos e por isso a importância dessa parceria entre vocês, do IFMT, que já efetiva esse trabalho aqui no município de Juína, a promotoria, né, provocando também as instituições públicas e a sociedade para que tenha essa consciência, porque o meio ambiente não é só para hoje, né? Ele é para amanhã. Sem dúvida. O papel do Ministério Público é fazer essa provocação, né? Esse papel com relação ao meio ambiente, ele já vem lá desde o doutor Marcelo Linhares, né? Depois a doutora Ana Paula assumiu essa frente, também trabalhou muito nisso. E agora o doutor Danilo Prete, né? A gente já fez uma reunião com ele, a gente já conheceu um pouco do nosso projeto, do nosso trabalho, mas eles fazem essa provocação, uma provocação muito efetiva e dá muito certo. Porque o IFMT, a Escola Paulo Freire, né, a Prefeitura de Juína, a Prefeitura de Castanheira, são órgãos que precisam ser provocados, né? Nós somos órgãos públicos que precisam atender às demandas da sociedade juinense, da sociedade castanheira, da região noroeste do Mato Grosso. E se não tiver essa provocação, às vezes os órgãos públicos não se mexem, né? Porque tem outras demandas e tudo mais. Então, é sempre importante, né, o papel do Ministério Público. Mas mais importante do que isso é fazer com que a população de Castanheira, de Juína, entenda a necessidade da recuperação dessas nascentes, entenda a necessidade da conservação, do uso e conservação adequado do solo, né, e da água. Porque se eu tenho um solo fértil, se eu tenho um solo vivo, se eu tenho um solo bem manejado, eu tenho infiltração adequada da água. Isso é bom para a produtividade
rural, né, produtividade agrícola, das pastagens, das lavouras, mas é muito importante também em termos de sustentabilidade hídrica para a própria propriedade, né, e também para as cidades que estão nessas áreas, né, que necessitam de captar essa água, tratar e utilizar para a população. Nós vivemos racionamento de água aqui em Juína, vivemos isso em Castanheira, né, e nós estamos falando de uma região onde você tem uma pluviosidade aí de 2.200 milímetros, né, e ultimamente a pluviosidade está em 1.400 milímetros, então tem uma diminuição muito grande, né, da pluviosidade. E a gente tem que criar técnicas conservacionistas do solo e da água, né, como é o caso das barraginhas, como é o caso das curvas de nível, trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo aqui, para que a gente possa ter uma situação mais confortável, né? Nós não vamos resolver o problema da crise climática que está aí instalado e veio para ficar, mas nós temos que adequar e criar soluções para que as sociedades possam passar por essa situação de crise climática, aliada a essa crise hídrica, de uma maneira mais confortável. Então, a nossa ideia desse projeto é um pouco até diferente com relação ao projeto aqui de Juína, né? O projeto de Juína é um projeto mais efetivo com relação ao processo de recuperação propriamente dito das nascentes, né, que compõem esse córrego. O projeto do Renascete, ele é mais, nesse primeiro momento, com relação ao levantamento da situação em que se encontra, porque é um rio muito maior, né? E a crise que se encontra hoje em Castanheira, embora seja existente, né, é menor do que o processo que a gente passa em Juína. Juína é um processo que já está mais dentro, né, mais acontecendo há mais tempo. O de Castanheira é algo que que começou a ocorrer e que pode agravar mais se nada for feito, daí a necessidade de estar sendo feito algo agora, nesse momento, igual a gente tinha conversado anteriormente, né, para que posteriormente, daqui a 10 anos, a gente não venha ter o problema que nós estamos se enfrentando hoje na região de Juína. Então, inicialmente, o que a gente busca nesse projeto é fazer um levantamento, né, situacional das nascentes que esse córrego tem, que esse rio tem, né, o Rio 7 de Setembro. Pra você ter uma ideia, é um rio que tem aproximadamente 2.200 nascentes, né, nesse primeiro levantamento que a gente fez ainda em laboratório, digamos assim, né, no escritório, e depois a gente passa a ir fazer essa visita lá a campo, em cada um desses locais, para poder ver como se encontra essas nascentes no local deles, né? E isso precisa ser feito lá, precisa que a gente vá até o local, que a gente entre no local, entre nas propriedades rurais, né, converse com os produtores, encontre essas nascentes e faça todo o processo de diagnóstico e apontamento daquilo que tem que ser feito para melhorar a situação das mesmas. Tá? É claro que a gente não vai conseguir passar, porque é um projeto rápido, né? A exigência, inclusive, que fosse isso, né, que fosse feito rápido, para poder a gente ter um diagnóstico geral. Então, é um projeto de 1 ano, no máximo de 1 ano e 2 meses. Então, a gente não teria como passar nessas 2.200 nascentes. Então, a gente fez uma opção por passar nessa parte superior dessa bacia desse rio, né, em mais ou menos cerca de 500 nascentes, para que dessa forma a gente tivesse um panorama daquilo que a gente poderia encontrar a campo, né, nas demais nascentes também. Então, você faz um processo de amostragem, né, e aí apontar quais são a situação atual e aquilo que tem que ser feito para poder fazer a melhoria em forma de relatório e entregar isso na mão do Ministério Público e da Prefeitura, para que possam ser tomadas, né, adotadas ações para que venha a ocorrer a melhoria das mesmas. Além disso, é interessante, né, que já começa também esse processo de educação ambiental. E esse processo de educação ambiental a gente optou por fazer de uma maneira que viesse a ter uma visualização maior possível. Daí a ideia de se trabalhar esse processo de educação nas nascentes urbanas, né, em algumas dessas nascentes urbanas, para você ter uma ideia, ela tem 22 nascentes urbanas, dentro só do município de Castanheira. Então, a ideia era fazer um processo de recuperação que gerasse a educação ambiental dentro dessas nascentes, não de todas, mas pelo menos de algumas delas, afinal o tempo é muito curto, né? Então, por isso que a gente começou inicialmente agora no Vale Verde, né? Para quê? Por quê? Porque é um local que tem uma visualização maior e que a população pode passar, que a população pode participar também e, ao mesmo tempo, possa se conscientizar dessa necessidade de fazer o cuidado com essas nascentes. Pensando também nesse processo de recuperação, a nossa ideia também é fazer
dias de campo, e aí já no ambiente rural, mostrando quais são outras ações que pode ser feita, que não diretamente na nascente, mas que pode estar possibilitando que essa água nessas nascentes venha a acontecer. Daí seria o quê? Seria a instalação de curvas de nível, instalação também de barraginhas e coxinhos, que são estruturas que possibilitam que essa água pluvial possa ser captada, infiltrar no solo e, consequentemente, abastecer essa nascente no período da seca, que é o período que mais nós precisamos desse volume hídrico, né? Então, ao final, a gente quer o quê? Primeiro, ter o diagnóstico de como se encontram basicamente as nascentes na região e a população consiga compreender que ela tem um papel importante nesse processo de manutenção dessas nascentes e, ao mesmo tempo, que tem solução, que não é uma solução exorbitante, entendeu? Com relação a custos, mas que pode ser feito tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural, e que venha, né, através dessas ações, possibilitar que tenha água em disponibilidade, água em qualidade, para essa população, né, que a gente já sofre, né, com tantas situações adversas, mas que, pelo menos nisso, né, na disponibilidade de água, tenha em quantidade e em qualidade. O Wagner, quando a gente fala de preservação nas áreas de APP, além, né, da devastação de forma abrupta da vegetação nativa, qual que é a consequência disso futuramente, para que a sociedade possa entender de vez que é necessário preservar? Então, além desse processo do trabalho que a mata, né, ciliar, que a área de APP faz com relação à proteção dos corpos de rio, dos corpos de água que a gente fala, né, que são os rios, as represas, as nascentes, né, ela evita que a erosão ocorra dentro dessa área, possibilita que a água infiltre no solo e venha abastecer os lençóis subterrâneos e, consequentemente, sair lá embaixo na nascente no período da seca, como a gente falou, né? Até tem um trabalho que é bem bacana, que é feito pela Embrapa, né, que fala o seguinte: quando a água bate na porção mais alta da nascente e ela escorre superficialmente, né, ela chega no rio, lá no corpo de água, no máximo 2 horas depois e vai embora. Por isso que a gente vê muito facilmente na nossa região, às vezes um rio sobe muito rápido e depois baixa muito rápido. Por quê? Porque a água bateu, escorreu e foi embora. Se ela para lá em cima e ela infiltra no solo, ela vai demorar em torno de 6 a 7 meses para poder sair na porção inferior. Então, a água que cai em forma de chuva em janeiro, fevereiro, março, ela vai sair lá embaixo em junho, julho, agosto, setembro, que é quando a gente precisa dessa água realmente, né? Então, além da proteção dessa mata ciliar, fazer a proteção para o rio, além dela fazer com que a água infiltre no solo, né, ela ainda tem outros trabalhos ecológicos que ela faz que são extremamente importantes, como, por exemplo, o processo de manutenção, né, da fauna naquele determinado local, né, do grande número de indivíduos da flora que tem também naquele ambiente, né, da disponibilidade, por exemplo, de pássaros que ficam nesse local. Nós estamos numa área de transição, de ecótono, então a gente tem pássaros em grande quantidade, tanto da mata quanto do cerrado. Então, isso possibilita, a partir do momento que você mantém essa área ciliar, que ocorra essa manutenção desses pássaros. Então, da fauna, da flora, enfim, de todos esses seres vivos que estão sobrevivendo naquele ambiente. Além disso, é um local de transição, em que ocorre a passagem desses seres vivos de um ambiente para o outro, possibilitando com isso que se mantenha a diversidade biológica, que é tão importante para a gente, o equilíbrio ecológico que é tão importante para a gente, e, ao mesmo tempo, evita uma série de doenças com isso, né? Evita uma série de doenças que poderia estar acontecendo e que não acontece graças ao quê? Graças ao processo de manutenção dessa ecologia o mais próximo possível do natural, e que normalmente não existia, então, esse tipo de doença, e que passa a existir a partir do momento que você causa um desequilíbrio ambiental. Então, recuperar a área de APP, recuperar essa mata é extremamente importante para quê? Extremamente importante para que se possa ter a qualidade ambiental e a qualidade da saúde, da fauna, da flora de um determinado local.